Beru e as outras sombras avançaram em massa assim que Jin-Woo deu a ordem. Pareciam um enxame de abelhas em fúria, mas o gigante não estava para brincadeira. Com um único golpe, ele abriu caminho no meio das sombras. Além de enorme, ele era incrivelmente forte e sua mana exalava uma presença ameaçadora. Jin-Woo observava tudo com atenção. Beru queria atacar de imediato, mas foi contido com um gesto. O monarca das sombras avaliava cada movimento, mantendo o controle da batalha e de mana. Então, decidiu agir. Invocou Kaisel e chamou suas sombras mais poderosas. Ygritte montou em Kaisel e desferiu um golpe certeiro, forçando o gigante a desviar. A criatura reagiu rapidamente, contra-atacando com força, mas Ygritte escapou. Jin-Woo se lançou junto a seus soldados. Ele, Beru e Ygritte partiram para cima com tudo, golpeando o monstro de ponta a ponta. De longe, Jinwoo e a assistente acompanhavam a luta em choque. Ela, impressionada, diz que aquilo não era uma simples batalha. Parecia mais uma guerra entre monstros. Aproveitando uma brecha, Jin-Woo desferiu um golpe certeiro no olho do gigante. Gritou por Beru, que entendeu imediatamente. Com um salto ágil, ele penetrou no ferimento aberto, entrando no corpo da criatura. Lá dentro, começou a destruí-la por dentro, dilacerando cada parte com brutalidade, enquanto Jin-Woo continuava a atacar de fora. A sintonia entre os dois era perfeita. Em pouco tempo, o gigante foi reduzido a nada. Após derrotar o gigante, Jin-Woo sobe vários níveis e é parabenizado por Jinwoo. Logo depois, uma mensagem aparece dizendo que o alvo não pode ser extraído, e Jin-Woo sente uma energia enorme vindo de algum lugar. Ele faz um sinal de alerta para Jinwoo, mas na verdade era só Beru se aproximando. De repente, o portal começa a absorver a mana do gigante derrotado, causando uma explosão. Ygritte protege Jinwoo, enquanto Jin-Woo decide entrar no portal. Lá dentro, ele encontra um espaço gigantesco e escuta uma risada ao fundo. Ao seguir o som, encontra um gigante acorrentado que pede para ser libertado. Ele diz que não conhece Jin-Woo, mas logo revela que foi preso pelos governantes, os mesmos que o usaram para iniciar uma guerra. Jin-Woo pergunta quem são esses governantes, e o gigante responde que eles são inimigos dos monarcas, e que ele também é um monarca. O gigante afirma que com o poder atual, Jin-Woo não conseguirá vencer a batalha que está por vir, e propõe ajudá-lo, caso seja libertado. Jin-Woo recusa. Então, o gigante ativa uma habilidade chamada Juramento Mútuo de Verdade, forçando ambos a dizer apenas a verdade. Quando Jin-Woo tenta mentir, dizendo que vai libertá-lo, sua garganta trava, provando que o feitiço funciona. Jin-Woo estranha como o gigante fala com tanta clareza, diferente dos outros monstros. O gigante responde que eles não são monstros, e que os chamados Cidadãos do Caos só tentam fugir pelos portais, enquanto os humanos também atravessam e matam sem piedade. Quando Jin-Woo pergunta se o exército dos governantes são aquelas criaturas aladas, o gigante confirma. Por fim, Jin-Woo questiona por que os governantes continuam mandando monstros para a Terra. O gigante apenas ri, mas logo depois ele começa a explicar melhor o que está acontecendo. Tudo isso é uma preparação para uma guerra. Jin-Woo ainda não consegue ver como os monstros vão ajudar a Terra nisso, mas o gigante deixa as coisas um pouco mais claras. Eles estão imbuindo o mundo de mana. Aí, as peças começam a se encaixar. Os monstros que saem dos portais não são só criaturas aleatórias, são demônios, e a mana espalhada pelo planeta não é maldição, é bênção. Os itens que ficam depois das batalhas são como ferramentas, uma base essencial para essa guerra que está por vir. Gant continuava falando, dizendo que os governantes injetaram poderes que antes não existiam no mundo, usando o sangue daqueles que originalmente os possuíam. Eles fizeram isso com um único objetivo: preparar o terreno para a guerra. E quando o banho de sangue começasse, uma flor iria finalmente desabrochar. Era tudo parte de um plano para criar um novo mundo, um que não fosse destruído pela guerra iminente. Jin-Woo ouvia em silêncio, até que comentou: então essa guerra é... O gigante o interrompeu. Era uma revanche, uma batalha entre os monarcas e os governantes. O mundo como Jin-Woo conhecia estava prestes a virar um inferno. E ao descobrirem que ele havia conversado com o gigante, nenhum dos lados ficaria parado. Jin-Woo então perguntou por que eles estavam atrás dele. O gigante explicou que o poder que Jin-Woo carregava originalmente não era seu. O verdadeiro dono havia traído tanto os governantes quanto os monarcas. Por isso, agora todos estavam atrás dele. Antes de soltá-lo completamente, Jin-Woo considerou transformar o gigante em uma de suas sombras, já que ele havia prometido lutar ao seu lado. Mas o gigante disse que isso não era possível. Mesmo assim, Jin-Woo quebrou as correntes, mas hesitou ao notar um cristal pendurado no pescoço dele e perguntou se aquilo significava obediência aos governantes. Desconfiado, Jin-Woo perguntou se ele realmente estava do lado dos humanos. O gigante hesitou. Jin-Woo perguntou de novo
novo, mas ele não respondeu. Foi então que uma voz ressoou na mente do gigante: mate todos os humanos. Sem aviso, ele atacou Jin-Woo. Jin-Woo desviou e contra-atacou, percebendo que deixá-lo vivo seria perigoso demais. O gigante, ferido, respondeu que Jin-Woo era o verdadeiro desastre. Tentou mais uma vez atacá-lo, sem sucesso. Prestes a morrer, lançou uma maldição que o mundo de Jin-Woo fosse consumido pela guerra. Mas Jin-Woo respondeu que não deixaria isso acontecer e o matou. Com uma cara triste, pegou o cristal do gigante, caminhou para longe, frustrado por não ter conseguido trazê-lo para o seu lado como uma de suas sombras. Enquanto isso, no Zewa, os caçadores chegam para alertar que o Rank Nacional pode estar prestes a morrer e diz que só tem uma pessoa que pode ajudá-lo. O caçador ficou abalado ao saber que sua vida corria perigo. Agradeceu sinceramente a Selner por tudo o que ela fez por ele, mas deixou claro que eles não eram próximos o suficiente para ela brincar com um assunto tão sério. Confuso e irritado, perguntou quem exatamente queria matá-lo. Selner começou a explicar que, dias atrás, teve um sonho, mas ele a interrompeu. Ela foi até ali só para falar de um sonho? Aquilo não fazia o menor sentido. Além disso, quem no mundo seria capaz de matar um caçador de nível nacional? Mesmo assim, Selner insistiu. Ele precisava procurar proteção. Ele riu, perguntando quem seria capaz de proteger alguém tão poderoso quanto ele. Foi então que ela disse: apenas o caçador Sung Jin-Woo poderia protegê-lo. Fora do portal, Jin-Woo refletia sobre tudo que viu nas memórias e nas falas do gigante. Ele precisava ficar mais forte e rápido. Enquanto isso, a notícia de que Jin-Woo havia derrotado os gigantes e fechado sozinho um portal de Rank S se espalhou pelo mundo. As redes sociais foram a loucura. Diziam que um novo caçador de rank nacional havia surgido. O gigante que atravessava o mar foi morto na China e o presidente Matsumoto acabou se entregando à polícia. Foi nesse momento que o mundo inteiro finalmente reconheceu o poder de Jin-Woo. Do outro lado do mundo, os caçadores americanos se preparavam para uma grande festa. Eles tinham acabado de fechar com sucesso um portal de Rank S. Thomas foi cobrar sua aposta das pessoas com quem havia apostado. Logo após, foi falar com sua secretária, e ela diz que havia um problema. A guilda convidada para essa festa era a AH Jin, a guilda do caçador Jin-Woo. Enquanto isso, em Tóquio, Jin elogiava Jin-Woo pelas novas sombras que ele havia conquistado. Os soldados observavam com espanto a habilidade impressionante de Jin-Woo, e Jinho não escondia o orgulho. De repente, Jinho recebeu uma ligação urgente. Ele teria que voltar imediatamente para a Coreia. Sem entender o motivo, Jin-Woo decidiu acompanhá-lo até o aeroporto. Ao chegarem, Jinho se deparou com a pior notícia. Seu pai havia sido atingido pela doença do sono eterno. Abalado, ele se sentiu um filho inútil por não poder fazer nada. Um dos secretários da família entregou a ele um caderno antigo, onde o pai guardava todas as reportagens e notícias em que o filho aparecia. O secretário explicou que, na verdade, o pai o amava muito, mas preferia não demonstrar para que Jinho aprendesse a crescer por conta própria. Então, o secretário decide o acompanhar até sua casa. Pouco depois, Jin-Woo apareceu, dizendo que não era motivo para lágrimas, pois aquilo o fazia se sentir mal também. Então, ele abriu uma das suas poções da vida. Ao chegar no hospital, o inesperado aconteceu. O pai de Jinho despertou e foi recebido pela sua filha. Ninguém conseguia entender como aquilo era possível, e esse foi o presente de aniversário de Jin-Woo para Jinho. Depois de curar o pai de Jinho, Jin-Woo percebe que ainda faltam 2 horas até poder voltar ao Japão. Sem ter muito o que fazer, ele decide procurar um portal para passar o tempo. Enquanto isso, na casa de um caçador de rank nacional, ele acorda no meio da noite com uma sensação estranha. Há várias presenças ao redor, mas o que mais o assusta é o completo silêncio. Nenhum som vindo de fora, como se a casa tivesse sido completamente isolada do mundo. Isso o faz lembrar do que os representantes haviam dito, que era só ligar se precisasse de ajuda. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma figura aparece bem na sua frente. Ela começa a dizer algo, mas ele não entende uma palavra sequer. Era a língua dos monstros. Percebendo que não tinha mais como evitar a luta, ele se prepara. Já que não tinha escolha, pensou consigo mesmo: se for pra cair, pelo menos um deles ele leva junto. Depois que Jin-Woo ficou famoso no mundo todo, várias fãs começaram a ir para as ruas só pra vê-lo passar dentro do carro. Beru, curioso, perguntou por que o soberano não acenava para aqueles servos. Jin-Woo respondeu que as coisas não eram tão simples assim.
Jin Woo embarcou no avião e, por coincidência, acabou sentando ao lado do mesmo homem que tempos atrás tentou transformá-lo em cidadão americano. Ele o cumprimentou, dizendo que era uma honra vê-lo de novo, acertando até o nome dele. Mas na verdade foi Beru quem o lembrou. Intrigado, Jin Woo perguntou o motivo daquela conversa e já deixou claro que esperava que não fosse sobre o portal Rank S nos Estados Unidos. O chefe negou, dizendo que era outro assunto. Ele então mostrou um vídeo da casa de um caçador que havia sido morto. Sim, um caçador de altíssimo nível, eliminado. Em seguida, mostrou a foto do principal suspeito. No instante em que Jin Woo viu quem era, sua expressão mudou completamente. Olhou para o chefe e disse que aquilo não tinha graça e que se ele continuasse com aquela brincadeira, não sairia andando dali. O chefe tentou explicar que o homem da foto havia acabado de sair de um portal e a energia mágica dele era idêntica à dos monstros que atacaram o ranking nacional. Jin Woo perguntou diretamente se ele estava acusando seu pai de ser o responsável. O chefe respondeu que o suspeito derrotou caçadores de nível S e desapareceu logo depois. Disse ainda que entendia o lado dele, mas que diante das evidências, era difícil não pensar que o pai de Jin Woo estava envolvido. Por fim, explicou o real motivo de estar mostrando tudo aquilo. Na próxima reunião mundial, pretendiam colocar o pai de Jin Woo na lista dos mais procurados. Depois que o governo do Zewa perdeu um recurso valioso como um caçador de nível nacional, ficou claro que eles fariam de tudo para capturar o responsável. Como a associação queria manter uma boa relação com Jin Woo, eles o avisaram com antecedência sobre o que planejam fazer. Mesmo assim, Jin Woo ficou surpreso ao ver que seu próprio pai estava sendo procurado. Na hora, ele pensou na possibilidade de seu pai ter voltado como um monstro. Enquanto isso, o chefe da associação percebeu que o poder de Jin Woo era comparável ao dos caçadores de ranking nacional, o que o deixou preocupado. Ele sabia que precisava avisar o diretor do Zewa com urgência. Pouco depois, foi anunciada a Conferência Internacional de Guildas, um dos eventos mais importantes do mundo dos caçadores. Quando saiu a lista dos convidados, todos ficaram surpresos ao ver que a guilda escolhida para representar a Coreia foi a Arjin, a famosa guilda de apenas um membro. Isso gerou muitos comentários e discussões no mundo todo. Durante uma entrevista, um repórter perguntou ao Foguinho o que ele achava dessa escolha. Ele respondeu sem hesitar. Era uma decisão óbvia. Afinal, Jin Woo era o caçador mais forte da Coreia e seus soldados das sombras eram como ter centenas de caçadores Rank S ao seu comando.